tudo bem com você? Hoje nós vamos ter um bate-papo sobre argila e a sua aplicação. Eu vou neste momento mostrar uma técnica bem interessante de aplicação de argila, onde ao aplicá-la você vai destensionar áreas de formação de linhas bem legais. E na sequência depois eu explico um pouquinho a função de cada uma das argilas que a gente tem no mercado, tá bom? Me acompanhe nesse vídeo que tá bem legal. Olha pessoal, eu tenho aqui em mãos uma cubeta onde eu já preparei uma argila branca, e essa argila branca ela vai ter um efeito clareador, iluminador, vai ajudar a remover a melanina da superfície da pele, melhora viço, e eu vou mostrar uma forma bem interessante de aplicá-la que eu acho que você vai gostar bastante. Você pode fazer uso de um pincel que é só seu, e aí eu vou utilizar duas argilas que você vai ver na sequência, e vou utilizar dois pincéis porque serão argilas de cores diferentes. Me acompanhe agora nessa aplicação, tá bom? Vamos lá. Vou começar aplicando na maçã do rosto e vou levar o pincel sempre em direção da região central, em direção à região pré-auricular, ou seja, um pouquinho antes das orelhas, ou da orelha. Então eu vou aplicar toda na sequência aqui. Aplique uma quantidade generosa de argila e leve em direção à orelha. Olha pessoal, acabo de aplicar a máscara de argila branca em toda a face. O que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou aplicar uma máscara roxa, de argila roxa, só para um efeito didático. Mas você pode fazer exatamente essa mesma aplicação com a máscara de argila branca que você já tem na sua casa, tá bem? Eu quero só demonstrar algumas aplicações corretas para que no momento que a máscara começa a secar, ela vai secar de tal forma que vai abrir as suas linhas de expressão. Isso é bem legal. Me acompanha aqui. Eu vou fazer a musculatura do orbicular dos olhos, ela é uma órbita ou uma semi-órbita, e que à medida que a gente vai envelhecendo, ela faz este movimento interno, o que faz com que as linhas de expressão fiquem mais marcadas. Então, na hora de você aplicar essa máscara de argila, que é a branca que você vai usar, a que você acabou de aplicar no rosto, eu vou só aplicar a roxinha para vocês observarem que ao final você vai aplicar uma camada um pouquinho mais grossa da argila branca, neste sentido, como se você estivesse desenhando um sorriso de um palhaço. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque à medida que a máscara seca, ela vai secar puxando esta área neste sentido. À medida que ela seca nessa localização, ela vai trazer justamente para a região temporal. E quando ela seca nesse sentido, ela vai levar a máscara, a secagem no sentido da região frontal, ou seja, da testa. Nesse momento que ela seca, eu vou obter a abertura das linhas. Olha, lembra, eu estou fazendo até a marca das fugas de expressão, que justamente faz com que a minha pálpebra fique toda craquelada. À medida que ela seca, a linha abre. Isso é um facilitador de destensão ou de destensionar a linha de expressão à medida que a gente tem os vícios de expressão. Um outro local interessante também que eu vou mostrar para vocês é a linha nasogeniana. Se você colocar um pouquinho mais da argila branca nesse sentido, eu vou também fazer com que a linha seque, abrindo essa região. Então eu vou colocar a máscara de argila nesse sentido. Quero só reforçar que você não precisa ter duas argilas diferentes em casa, basta uma. Eu só estou utilizando essa argila roxa
para você ver, observar como eu estou finalizando a aplicação da argila. Então imagina, ó, olha só. Contrai o pálpebra, contrai as bochechas. Então, o que vai acontecer? A argila vai secar abrindo as minhas linhas dos olhos e vai secar abrindo a minha linha nasogeniana, trazendo a bochecha para cima, em direção à musculatura do risório, bucinador, do canino. E aqui, nessa região para baixo. É bem legal. Agora, vamos para uma outra região importante. A região da glabela. Então, eu vou fazer com que a máscara seque em direção ao couro cabeludo. Aí você me pergunta, nossa, vai acentuar a linha de expressão aqui da glabela? Não. O que você vai fazer? Ao aplicar a máscara, você vai aplicar neste sentido. Então, a máscara vai secar a linha para cima, levantando essa região, e ao mesmo tempo para a lateral, ou seja, abrindo a linha de expressão que se forma aqui. Você faça dos dois lados. Olha lá. Então a linha, ela vai abrir e vai subir em direção à região frontal. Aí você aproveita e traz a máscara em direção à região temporal. Então, o que eu tô fazendo é colocando uma camada mais espessa da argila branca que você já começou a aplicar no início da nossa gravação aqui para vocês. As linhas que se formam do código de barra, se eu colocar nesse sentido, embora eu eleve o lábio para cima, porque eu vou secar de baixo para cima, mas se eu fizer esse movimento, numa mínima movimentação que você faz, é possível que você, no momento que a máscara estiver secando, haja uma contração. Então eu sugiro que você trabalhe com a máscara nesse sentido, para que ela seque do centro para o lateral, ou da lateral para o centro, de tal modo que ela abra essa linha periorbital. Como se você estivesse fazendo um bigodinho do Chaplin. E embaixo também. Você faz isso com a máscara branca, que você já aplicou, o que você já tem na sua casa. Muito bem? O que você pode fazer agora é este movimento, o pincel do meio do lábio para a ponta do nariz. Aí sim, a gente vai tentar secar da região média da região do buço em direção à ponta do nariz. E vem nesse sentido. Agora, aqui, aquela linha que se forma quando você faz esse movimento de contração do nariz e dos olhos. Traga nesse sentido em direção à glabela. Vou demonstrar do outro lado, em direção à glabela. Reforço. A pálpebra, como se fosse um sorriso de palhaço. Isso significa que a máscara vai secar abrindo a linha nasogeniana. E aí você complementa as bochechas em direção à musculatura, ao músculo masseter, que é esse músculo lateral aqui, que aqui nós vamos trabalhar os zigomáticos. Em direção são os músculos da maçã do rosto. Leva nessa direção. Incrementa aqui. E ó, do outro lado. Ó. Lembrando que eu estou trabalhando sobre o músculo lateral, ó, que é o esternocleidomastoideu. E
levo o pincel para cima, aplico no masseter. Lembra de contornar a região mandibular e mental para cima. E nós já estamos encerrando a aplicação. Eu exagerei na quantidade de máscara, tá, gente? Não há necessidade dessa quantidade. Os zigomáticos, que é a musculatura da maçã do rosto em direção ao masseter que está para cima. E trago o mento para cima em direção ao lábio. Nariz para cima. Deixa eu só agora encerrar, muito legal para vocês. Toda essa aplicação, ela teve como mote principal você saber o posicionamento do pincel que você vai utilizar ou vai aplicar ao desenhar fazer o desenho respeitando toda os pontos motores e a direção muscular. Quando eu fiz este movimento, o objetivo todo é tentar fazer com que a máscara seque abrindo as suas linhas. Você vai utilizar somente uma única máscara, não há necessidade de utilizar as duas máscaras. Eu só utilizei a roxa como uma forma didática de te explicar os mecanismos de posicionamento do pincel. Esse pincel você encontra em papelaria, você encontra em algumas lojas de produto para a área da estética, enfim, várias lojas você encontra. Só você vai utilizar esse pincel, é importante que você lave bem, seque-o bem. E é uma dica importante para você aplicar a máscara, e depois que você aplicou a máscara, você não vai ficar conversando com ninguém, como eu estou fazendo com você agora, porque senão a máscara vai secar, formando as linhas de expressão, que são os vícios mímicos que a gente tem ao expressar algo que a gente quer comunicar, quer falar ou quer endossar. Agora, neste momento, eu ficaria quietinha, quieta, sentada, posso assistir uma televisão, posso fazer uma meditação. O que é mais importante é que nesse momento você não movimente mais o seu rosto, tá bem? Escolha um horário legal, tranquilo durante o seu dia, um momento que você pode ter para você. Eu sugiro que uma máscara de argila você aplique ela uma vez por semana, que eu acho que você vai ter benefícios importantes na melhora e na qualidade da sua pele. Depois um bom hidratante, se for para a rua, um bom filtro solar. Espero que você aproveite bastante. Na sequência eu explico aí sobre uma série de máscaras e as funções dela. Eu acho que você vai gostar bastante.